Destacando a reforma da Previdência, repórter Daniel Lian. Apesar das desavenças entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o Planalto, o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, destaca que, no ambiente democrático, possíveis divergências podem existir. No entanto, ele destaca que é preciso buscar um panorama de harmonia para as discussões da reforma. Faz parte do processo democrático. O que nós queremos é que o processo avance, né? E que as posições sejam colocadas de maneira clara. Quem é contra, quem é a favor, quais são os argumentos. Se o projeto não é interessante, que se apresente uma alternativa diferente, uma proposta diferente. Mas essa proposta que lá está é a que nós consideramos adequada. Sobre a aposentadoria dos militares, ele entende que as alterações tiveram como objetivo a reformulação para acabar com as disparidades. O que nós fizemos foi, dentro das mesmas leis que regem o sistema de proteção social e a própria configuração da estrutura organizacional das Forças Armadas, aproveitar o ensejo, até por uma questão de transparência, para propor a reformulação das forças, que há mais de 20 anos não são feitas a exemplo de outras carreiras. Rogério Marinho tem a perspectiva de que a reforma da Previdência já seja amplamente discutida e tenha um grande passo ainda no primeiro semestre. A grande dúvida é saber, será, professor, que a reforma, pelo menos na Câmara, será aprovada? Porque depois tem toda a tramitação no Senado. Sim, que não é fácil, que também precisa do quórum constitucional, 3/5, 49 votos, no mínimo, né? Entre 81 senadores e tal. Tem aí pontos que são muitos, que é de pressão mesmo, e é normal. A gente tem de entender o seguinte: numa democracia tem os que são contra e os que são a favor, né? Não é porque parte do Congresso é uma parte dos parlamentares, para se referir especificamente à Câmara dos Deputados, né? É contrário, que ele é inimigo, é traidor, é corrupto, é que ele defende outros interesses, a sua base política provavelmente pensa diferente, e na sociedade, na democracia, é uma disputa entre projetos. É assim que é a democracia. O governo tem um projeto articulado mostrando o porquê da necessidade urgente da reforma da Previdência, o seu significado econômico no prazo de uma década, e como isso é condição sine qua non para enfrentar o grave problema das contas públicas e apontar a recuperação econômica do país. É isso, grosso modo. E aí apresenta todos os seus pontos que são considerados essenciais. A questão que se coloca é que isso agora tem de ser negociado com o Congresso Nacional. Negociação não é ruim. Quem acha que negociar em termos republicanos é ruim é quem gosta de ditadura. Então fecha o Congresso, não é isso? Então fecha o Congresso. O filho do presidente não queria fechar o STF, né? Então, você pode discordar do STF, né? Do Supremo Tribunal Federal, mas significa que ele não deve existir. Da mesma forma, a questão da reforma da Previdência. A questão que está sendo colocada é que há divergência sobre a regra de transição, né, que é um ponto complicado, a questão da aposentadoria rural, o BPC, né, também é outro ponto de discordância, a questão das alíquotas dos servidores federais. Em suma, há uma série de discordâncias que precisam ser discutidas primeiro na comissão, que sequer tem relator. A Comissão de Constituição e Justiça nem relator tem, mas pela CCJ, como ela é conhecida, o projeto passa, né? Porque as questões legais é que vão ser apresentadas, constitucionais. A batalha vai ser travada na comissão especial. Aí depende muito de quem será o presidente e quem será o relator. Aí vai ser uma disputa enorme e muito grande entre interesses corporativos e outros que são contrários, não são de interesses corporativos também, a bem da verdade. A gente tem que sempre falar a verdade. Quem defende a questão do BPC, que é as mudanças no benefício pago a idosos de baixa renda, não é corporativo. Nós estamos falando de pagamentos de R$400, R$600 ou R$1.000. Há uma discussão sobre isso. Ninguém vai dizer que há um interesse corporativo dos mais pobres, porque os mais pobres sequer conseguem se organizar para defender, entre aspas, interesses corporativos. Quem tem essa forma de organização são sindicatos, empresários, políticos, setor privilegiados do funcionalismo público, etc., né? Etc. Sendo assim, tem questões importantes que precisam ser discutidas. Agora, o Ministério da Economia fez o seu projeto, muito que bem, fez o seu papel.
Agora, a questão política é essencial. Tem muitos erros no encaminhamento político, não econômico. Político, por exemplo, de dizer que precisa ter 1 trilhão de gastos. Se não tiver um corte de 1 trilhão de gastos, a reforma está derrotada. Você não pode falar isso. Vamos dizer que o corte seja de 600 bi. É muita coisa. É uma vitória. Só que a vitória vai parecer derrota. Então o ministro da Economia não tem de tecer considerações políticas, mas só no campo econômico. E construir lideranças, ter lideranças que saibam dialogar com o parlamento. E até hoje o governo errou em todas as nomeações. Para o seu partido, para líder da maioria nas 2 casas, no Congresso, não acertou uma. Em suma, uma incapacidade política muito grande que coloca em risco a aprovação da reforma da Previdência. Isso que é a questão central hoje para o país, né? E eu insisto, e não é acidental, e a prática está mostrando isso, né? Que é o único critério da verdade, é as viagens internacionais, 2 viagens desastrosas, e fará uma terceira esse mês, no momento de ebulição, por exemplo, com o homem-chave, âncora da reforma, que é o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que é essencial o seu apoio, e que tem feito o seu papel, é importante reconhecer, e tem feito muito bem o seu papel, e está sendo torpedeado pelos aliados do presidente da República, via Twitter, via entrevistas, via discursos que desqualificam o homem que é chave e sem seu apoio para a aprovação da reforma da Previdência. Então a questão que se coloca, e com repercussões econômicas, veja que o índice da Bolsa, imaginar se fosse passar de 100 mil, caiu para 93 mil, tal. E evidentemente é sempre um movimento inverso, né? A ascensão do dólar, tal, a queda da nossa moeda. Em suma, a questão que se coloca, portanto, é que precisa ter gente experiente politicamente. E o governo tem feito, em termos políticos, não econômicos, mas em termos políticos, tudo errado.